Oi, gente, eu sou o Benny, professor de Química, e vou falar sobre ácidos, bases, acidez, basicidade, água alcalina, pH dos alimentos, né? Todos esses termos às vezes se misturam na nossa cabeça, a gente não entende direito, então eu vou estar tentando explicar de uma forma bem didática. Fica ligado aí. Então, gente, o que é uma coisa ácida, uma coisa básica, uma coisa alcalina, o que é o pH? Vamos ver isso agora. Olha só, a acidez ela é uma propriedade, uma característica relacionada à concentração dos íons H+, tá? Então, se você tem uma mistura, um meio, onde a concentração de H+, é alta, você tem um meio, uma mistura ácida. A basicidade, por sua vez, é a propriedade relacionada à concentração de OH-. Se você tem uma mistura, um meio, onde a concentração de OH- é alta, então você vai ter uma mistura básica, tá? Que é a mesma coisa de uma mistura alcalina. Basicidade e alcalinidade é a mesma coisa, tá? Uma coisa básica é uma coisa alcalina. Então, por exemplo, o suco de limão, o sumo de limão, é um meio ácido, uma mistura ácida, assim como o refrigerante, tá? E produtos de limpeza à base de hidróxido de sódio, soda cáustica, é uma mistura básica, assim como o ovo também é levemente básico. E uma coisa interessante é que ácidos e bases eles se neutralizam, tá? Se você tiver um meio ácido e um meio básico, você misturar e a proporção for a proporção correta, né, por proporção estequiométrica, o resultado vai ser uma mistura neutra, porque o H+, que origina a acidez, reage com o H-, que origina a basicidade, e ambos aqui, olha, essa reação aqui embaixo mostra eles formando a água, tá? Por isso que eu estranho quando alguém fala de água alcalina, porque a água ela é justamente o que é formado na neutralização de um ácido com uma base. Então a água por si só ela não é básica e nem é ácida, ela é neutra, tá? E aí se você for observar o que é o pH agora, o pH é a medida da acidez, é uma escala que mede o quão ácido ou o quão básico é um meio, uma mistura. E essa escala vai de 0 até 14, tá? Tem um jeito de calcular, quando você tem a concentração de H+, você calcula ali o log, né, o menos log da concentração de H+, mas aí é uma parte mais matemática que em outro vídeo eu falo. Então, vai de 0 a 14. Qualquer mistura, qualquer meio que tenha o pH entre 0 e 7, ele é ácido, tá? E qualquer mistura, qualquer meio que tenha o pH entre 7 e 14, ele é básico. Então, por exemplo, o vinagre, ele é ácido, tá? Ele tem o pH em torno de 3. O café preto tem o pH em torno de 5, ele é ácido também. A água do mar tem um pouquinho abaixo de 8, né? 7,8 por aí é o pH da água do mar. Então, é uma mistura básica, assim como a amônia de uso doméstico, tá bom? Então, se eu misturo uma coisa que está aqui nesse lado azul com uma coisa que está aqui nesse lado amarelo, e a proporção for exata, né, a proporção for calculada ali, eu vou ter uma coisa neutra, que é uma coisa de pH 7. A água pura, por exemplo, tem o pH 7, né? Ela é neutra, ela não é ácida nem básica, tá? Não é alcalina nem ácida. O sangue humano, ele tem o pH bem controladinho ali, entre 7,35 e 7,45, tá bom? Bom, levando isso em consideração, a gente analisa agora essa informação, né, que foi passada aqui pelo Facebook, pelo WhatsApp, né? Olha só o que estão compartilhando aqui. Falando a respeito do Covid, que é imune a organismos com pH maior que 5,5. Ué, mas o pH do nosso sangue é 7. Se isso aqui fosse verdade, a gente já estaria imune ao coronavírus, porque o nosso pH do sangue é 7,3 e aqui está dizendo que ele não resiste a pH maior do que 5,5. Então, essa informação simplesmente não faz sentido. Continua não fazendo sentido quando você vê aqui limão com pH 9,9. Que limoeiro radioativo foi esse mutante que acharam um limão com pH básico? Isso não existe. Qualquer limão que você pegar, você vai ver o gosto azedo, você pode medir o pH, você vai ver que é pH ali em torno de 2 ou 3, a depender da concentração, né? E como se não bastasse, o abacate vai para o pH 15,6 numa escala que só vai até 14. É a mesma coisa de você dizer que faz aniversário em 32 de janeiro. Né? Não tem como. Então a escala de pH só vai até 14. Onde que acharam o pH 15,6? Então essa informação aqui ela é completamente descabida. Basta você entender um pouquinho de acidez, basicidade e pH, tá bom? E a questão central, o que você bebe, o que você come, né? O pH disso interfere o pH do corpo? Bom, a resposta é um pouco complicada, porque o corpo ele não é todo homogêneo, né? Nosso corpo ele é diferente em diferentes partes. Então o que você come,
passa pela boca, que tem aqui pH em torno de 6,8 a 7,5 e vai chegar no estômago, onde o pH é de 1,5 a 2. O suco gástrico ele é bastante ácido. Então, se você bebe uma coisa, se você come uma coisa alcalina, né, uma coisa básica, o que é que acontece quando chega no estômago e encontra o suco gástrico que é ácido? Ácido mais base vai neutralizar. Então, não importa se você tomou bicarbonato de sódio, quando chegar aqui no estômago, a basicidade disso vai ser neutralizada, né? Não é que você... Até parece que às vezes você come e vai direto para o sangue. Tem gente que acredita que é assim. Não é assim. Aquilo que você come não vai diretamente para o seu sangue, para os seus ossos. Vai passar no sistema digestivo. E o sistema digestivo vai ter aqui, olha, o pH 1,5 no estômago, a 2, né? Depois o duodeno, o pH... pode chegar a 8, básico, né? Bastante básico. No cólon é 8,5, então tem variações de pH ao longo do sistema digestivo que vão neutralizar, né? Se você comer alguma coisa ácida ou alguma coisa básica. Então não vai influenciar em nada o pH daquilo que eu como? Olha, vai influenciar porque, por exemplo, pode atacar o seu dente, né? Se for alguma coisa ácida, alimentos ácidos podem atacar o dente, né? O pH da urina também, que é o que passa pelo sistema digestivo e sobra, né, e excretado, também pode ser influenciado pelo pH do seu alimento. Mas o pH do seu sangue, não. O pH do seu sangue ele tem que ficar fixo, até porque se aumentar ou diminuir, você pode adoecer e morrer, tá? E o organismo, ele tenta evitar essa mudança do pH do sangue através dos sistemas tampão, que são sistemas, né, químicos, reações químicas em equilíbrio que impedem a mudança brusca do DNA. E isso aqui a gente pode falar mais também em outro vídeo, porque tem muito o que falar a respeito disso. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: não importa se você vai tomar sua solução de bicarbonato ou se você vai tomar sua água alcalinizada, ela não vai chegar alcalinizada no seu sangue, nem vai alcalinizar o seu sangue. Ela vai ser neutralizada no seu estômago. Você pode dizer, mas a água alcalina tem ali magnésio, tem ferro, tem sal mineral. Bom, então não é o pH que está influenciando, é o nutriente que está nela. E realmente os sais minerais são necessários, vitaminas são necessárias, mas aí é a parte da nutrição e não a parte da acidez da água, tá? O pH da água não vai influenciar desse modo. Bom, então é isso que eu gostaria de passar para vocês, né? Em outros vídeos eu vou estar explanando mais a parte matemática, a parte mais de conta, né? A parte mais de minúcia. Mas se você gostou, me segue aí no Insta, né? @bnquímico, no canal do YouTube também, tá bom? Obrigadão.